Evangelho segundo o relato de João, capítulo 4, a partir do verso 43 ao verso 54. João 4, 43. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhes vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou dele a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em busca de iluminação, ó Deus. Nós te suplicamos, nós te rogamos que o Senhor nos ilumine, Senhor, para que nós possamos compreender muito bem a sua palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer esta noite. Por favor, ó Deus, nos dá força, sabedoria, compreensão, quebranta o nosso coração, tira o nosso coração mau, perverso, e nos dê um coração que te ama, um coração que te busca, um coração que almeja estar nos seus atos. Por favor, ó Deus, ajude-nos, se faça presente no nosso meio, conduza esse culto para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a mim, como pregador, eu te rogo, ó Deus, na esperança que as Escrituras nos dão, de que o Senhor usa, que o Senhor fala por meio de pessoas que não são nada, por meio de pessoas que não são ninguém, e confiando nesse testemunho que as Escrituras nos dão, de como o Senhor sucedera com os apóstolos, é que eu venho a Ti, ó Deus, suplicar que o Senhor me use dessa mesma forma para que eu possa anunciar a sua santa palavra, no nome do nosso Senhor Jesus, que eu te peço. Amém. Nós, como eu já disse, estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João, onde nós estamos vendo acerca da divindade do nosso Senhor Jesus. João, ele escreve esse Evangelho com o intuito de levar pessoas à fé, de levar pessoas a crer que Jesus é o Cristo. Nesse Evangelho, João cita 7 milagres que provam, que atestam, que Jesus é o Messias. 7 milagres que demonstram que Jesus é o Messias. Ninguém faria tantos sinais quanto o Messias. Os sinais eram testemunhas de que Jesus, testemunhavam de que Jesus era o Cristo. Então aqui João, nessa linha de pensamento, ele cita 7 sinais. 7 sinais de que Jesus é o Cristo. Nós já vimos um sinal, o primeiro milagre, que foi o milagre de Caná da Galiléia, e nós vemos aqui que Jesus está voltando para o mesmo Caná da Galiléia, e lá ele faz o segundo sinal. O primeiro sinal, ele transforma a água em vinho, numa festa de casamento. Ele transforma a água em vinho, esse foi o seu primeiro sinal. E o segundo sinal que João cita aqui, que demonstra que Jesus é o Messias, é essa cura, Ele vai curar o filho de um oficial do rei Herodes. O oficial do rei Herodes estava com um filho à beira da morte, e ele cura esse filho. Está aqui na sequência, esse texto está na sequência do diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana,
nós vimos que Jesus ele teve um diálogo com a mulher samaritana, né, ali na fonte de Jacó, onde que ele ensina lições importantes para a mulher samaritana. Nós aprendemos lições importantes ali, onde que ele declara abertamente para a mulher samaritana que ele é o Cristo. E depois desse diálogo com a mulher samaritana, nós vemos também a evangelização de Jesus aos samaritanos. Nós vemos que os samaritanos receberam muito bem a pregação de Jesus. Os samaritanos creram que Jesus era o Salvador do mundo, como eles mesmos dizem que creram. Eles creram que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E logo em seguida, né, esse diálogo e essa evangelização aos samaritanos, Jesus toma direção. Ele estava vindo da Judéia para a Galileia, né? Nós vimos que ele precisou passar pela província de Samaria, tinha uma agenda, né? Jesus tinha uma agenda no céu, e nessa agenda estava escrito que Jesus precisava passar por Samaria para evangelizar os samaritanos. Ele continua, né, no seu caminho para a Judéia. E nesse texto nós vemos que ele vai continuar do seu caminho para a Judéia. A ida de Jesus para a Galileia, quer dizer, ele continua o seu caminho para a Galileia, onde ele realiza, é na Galileia que Jesus realiza o seu segundo milagre, que é a cura do filho do oficial. Hoje nós veremos o segundo milagre de Jesus, essa cura aí do filho do oficial. Do verso 43 ao verso 45, nós vemos a volta de Jesus para a Galileia. Nessa ida de Samaria, ele estava vindo da Judéia para a Galileia e passa por Samaria, ele continua o seu caminho para a Galileia. E nós vemos aí também a recepção dos galileus. Nós vemos a recepção dos galileus a Jesus. Está aí no verso 43 e 45, diz assim, ó: passado 2 dias, partiu dali para a Galileia. Estava em Samaria, partiu para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todos os sinais que ele fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então Jesus chega a Galileia, e na Galileia Jesus ele ensina, ele nos deixa a transparecer aqui algo importantíssimo. Jesus ele nos ensina algo importantíssimo. Ele diz que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Como Jesus ele era ali da Galileia, Jesus não nasceu na Galileia, ele nasceu na Judéia, em Belém da Judéia, mas ele, depois que ele fugiu, né, depois que José levou ele para o Egito, fugindo do rei Herodes, que ele volta do Egito, eles regridem ali em Nazaré. Nazaré era uma cidade da Galileia. Eles conheciam Jesus muito bem. Jesus era muito bem conhecido dos galileus. Todo mundo conhecia Jesus. E para os galileus, Jesus era, né? Quem eles diziam? Jesus não é esse o filho de José, irmão de Tiago, Judas, José e etc e tal, e não conhecemos as suas irmãs que estão aqui no nosso meio. Para os galileus, Jesus era apenas um carpinteiro. Os galileus, eles não conseguiam ver Jesus como sendo o Cristo. E por causa deles não conseguirem ver Jesus como sendo o Cristo, eles não criam que Jesus era o Cristo, eles não criam que Jesus era o Messias, e isso atrapalhou com que os galileus recebessem bênçãos sobre bênçãos ali. Nós vemos que Jesus efetua muitos sinais em muitos lugares, as multidões são concorrentes a ele para que ele cure, mas na Galileia ele efetua muitos poucos sinais, porque ele próprio diz, né, os galileus não criam, porque os galileus olhavam para ele e diziam, isso é Jesus, nós conhecemos muito bem Jesus, não tem nada de especial nele. Eles não viam, né, a familiaridade deles com Jesus, estavam impedindo com que eles vissem Jesus como sendo o Cristo. E muitas vezes isso acontece, né, com nós hoje, igual nós tentamos pregar a palavra para muitas pessoas, elas não dão crédito. Muitas pessoas dizem, né, eu sei muito bem quem é você, eu conhecia muito bem você depois de você virar crente, eu sei que você era uma pessoa perversa, agora está dando uma de crente aí, isso dura por quanto tempo? Isso vai durar por quanto tempo? E muitas vezes nós pregamos para as pessoas, né, da nossa própria família, elas não dão crédito. E muitas vezes vem outra pessoa lá de longe que ela nunca conheceu e fala as mesmas coisas que nós já falamos centenas de vezes, e ela chega para a gente e fala, aquela pessoa fala coisas certas, você viu? Ela fala coisas muito certas, você viu o que ela falou? Como se aquela pessoa não ouvisse o que nós estamos falando há séculos. Ela não ouviu, mas vem um de fora e fala
E aquela pessoa fala, já aconteceu comigo muitas vezes, né, de eu pregar, e a pessoa não conseguia entender, foi só chegar um de fora e pregar, ela pegou e me falou as mesmas coisas que eu já tinha falado centenas e centenas. Por quê? Por causa dessa familiaridade, as pessoas olham, né, para a pessoa e falam assim, não tem nada, né, porque conhece muito bem, sabe que não é um super-herói, conhece as fraquezas, né, conhece as falhas da pessoa, olha para aquela pessoa e se duvidar, a pessoa até duvida do cristianismo dela. Como eles conheciam muito bem Jesus, sabiam onde Jesus morava, sabiam a profissão de Jesus, conhecia a mãe, conhecia o pai, conhecia os irmãos, tinha convivência com Jesus, eles olhavam para Jesus e diziam, não, esse aí não pode ser o Cristo, né? Mas o texto diz que eles receberam Jesus porque viram os sinais que ele fez lá, na festa. Eles também estavam lá, eles receberam Jesus, mas eles continuavam sem receber Jesus como sendo o Messias. Então essa é uma verdade. E essa verdade ela é importante por quê? Por que é importante esse texto que diz claramente? Por que eu estava meditando, por que Jesus deixou esse texto escrito aqui? Será que era para desanimar os profetas de casa a pregarem? Eu estava meditando, eu pensei, por que Jesus deixou? Se o profeta não tem honra em casa, então será que Jesus deixou isso aqui escrito para mim nem pregar para os de casa? Mas não, Jesus deixou esse texto escrito aqui para que nós já saibamos, né, como que os de casa vão receber a nossa pregação, e quando eles receberem a nossa pregação dessa maneira, nós não desistimos de pregar. Nós, é como se Jesus já estivesse nos preparando, assim como ele preparou os apóstolos para a morte, para o martírio, para o sofrimento. Ele disse, eu estou te dizendo essas coisas antes que aconteça, para que quando acontecer vocês não desanimem. Vocês vão te prender, vão chicotear, vão levar diante das sinagogas, vão apedrejar e vão ser mortos por amor do meu nome. Mas eu estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês não desanimem. Esse texto, Jesus fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, ele está nos dizendo para que quando nós formos lá e pregar para os de casa, que os de casa não aceitar muito bem, nós já estivemos preparados para não desistir. Porque nós sabemos que os de casa não vão dar crédito, muitas vezes não vão dar crédito, mas nós precisamos pregar, nós precisamos continuar insistindo, porque nós estamos plantando. Jesus não desistiu de pregar na Galileia, né? Nós vemos que Jesus passa pela Galileia muitas vezes, só que ele não fazia muitos sinais ali na Galileia por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade dos galileus de que Jesus era o Messias, eles não conseguiam receber todas as bênçãos que Deus tinha enviado a Jerusalém através do Messias. Ele continuava na Galileia pregando e fazendo seus sinais. No entanto, os galileus eles eram incrédulos com relação a Jesus porque conheciam ele muito bem. Então esse texto nos mostra que nós devemos, né, não desistir, que nós não devemos desistir quando os de casa não derem créditos à nossa pregação, não tiverem ouvidos para a nossa palavra, porque o texto já nos ensina. Do verso 46 ao verso 54, que é o texto do segundo milagre, nós vemos aí o segundo milagre que Jesus realizou, na sua sequência de 7 milagres. Aqui é o segundo milagre que Jesus realizou, que é a cura do filho de um oficial do rei. O rei aqui é o rei Herodes. Aqui nós vamos aprender pelo menos 3 estágios da fé, com o exemplo desse oficial. Através da fé desse oficial aqui nós vemos 3 estágios da fé. O primeiro estágio da fé dele é que ele olhava para Jesus apenas como um operador de milagre. Esse oficial do rei, ele olhava para Jesus como alguém que poderia que ele poderia ter alguma vantagem. Muitas vezes na nossa fé, nós também olhamos para Jesus, né? Muitos crentes olham para Jesus como sendo aquele que pode dar alguma coisa. Diz aí no verso 40 ao 48, dirigiu-se-lhe de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então diz aí que ele volta para o mesmo lugar que ele fez o primeiro milagre para fazer o segundo milagre, que é Caná da Galileia. Ora, havia ali um oficial do rei, que é o rei Herodes, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então era um homem de alta patente que tinha um filho doente. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou:
desce para curar meu filho, que está à beira da morte. Mas olha a resposta de Jesus para ele aí no verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum quereis. Ou seja, essa resposta de Jesus para ele nos leva a crer que ele olhava para Jesus apenas como aquele que poderia fazer, que tinha o poder para fazer um milagre. Ele não olhava para Jesus com a fé salvadora, ele não estava buscando Jesus por quem Jesus era, pelo fato de Jesus ser o Messias, pelo fato de Jesus ser o Salvador. Ele estava buscando Jesus apenas pelo sinal, pelo milagre. É por isso que Jesus fala: se você não vê sinal, você não crê de maneira nenhuma. Então esse é o primeiro estágio da fé dele, onde que ele busca Jesus apenas pelo que Jesus pode oferecer. Muitas vezes nós também, no princípio da nossa fé, quando alguém nos chamou para a igreja, nós fomos para a igreja apenas para conseguir alguma coisa de Jesus, né? Nós fomos lá para conseguir um casamento, ou para conseguir um namorado, uma namorada, ou para conseguir uma cura, uma bênção, uma riqueza, para conseguir alguma coisa. E muitas das vezes nós vamos para conseguir uma coisa e nós conseguimos o maior de todos os tesouros. Nós conseguimos o maior de todos os tesouros. E aqui nós aprendemos algo importante, é que nós precisamos buscar Cristo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós precisamos buscar Ele pela sua grandiosa obra de redimir o pecador e não pelas suas mãos. O próprio Senhor diz, né, se o meu povo que tem meu nome buscar a minha face ao invés das minhas mãos, eu ouvirei, sararei a terra, ouvirei a sua voz, né, livrarei o povo. Então, nós devemos buscar Cristo pelo que Ele é. Erra-se a pessoa que vai na igreja apenas para buscar riqueza, para buscar prosperidade, para buscar bênção, para buscar qualquer outra coisa que não seja Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, né, buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Nós não devemos buscar as outras coisas em primeiro lugar, e sim Cristo, conhecimento de Deus em primeiro lugar. Como que eu busco Cristo em primeiro lugar? Focando, né, naquilo que realmente importa. Em segundo lugar, o segundo estágio da fé é que ele crê na palavra de Deus, né? Ele foi buscar Cristo apenas como aquele que poderia operar o sinal, e em seguida ele crê na palavra de Cristo. Ele já começa a crer para a salvação. Diz aí no verso 19, verso 49 ao verso 52, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele dizia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, hora 7, a febre o deixou. Então nós vemos aqui que o segundo estágio da fé leva a pessoa a crer. Muitas vezes a pessoa busca, né? A pessoa vai buscar Jesus pelo que Ele pode dar. Porém depois de tempos, né, ali ele começa a crer verdadeiramente. Ele começa a ter a vida transformada. Ele encontra o verdadeiro tesouro. Muitas pessoas que são salvas, que são crentes verdadeiros, elas vão para a igreja para buscar as coisas que Jesus pode fazer. Mas quando elas chegam lá, que elas ouvem a palavra, elas têm a vida transformada e elas já crê verdadeiramente para a salvação. Que é o terceiro estágio que nós vemos aqui desse homem. Ele buscou Jesus por um milagre que Jesus pode fazer, depois ele creu em Jesus quando Jesus diz vai. Ele foi. E o terceiro estágio, que é o que nós vamos ver agora, ele é salvo com toda a sua casa. Né? Ele crê com toda a sua casa. Toda a sua casa. O que nós aprendemos aqui? É que o maior presente de Cristo não é algo material que Ele possa nos dar, que o maior presente que Deus tem para nós é a salvação, é a vida eterna. Por isso que precisou Jesus vir para morrer no nosso lugar. Por isso que precisou Cristo descer para morrer no nosso lugar, para nos dar o maior de todos os presentes. A maior de todas as bênçãos, o maior de todos os presentes é a salvação da nossa alma. Então ele crê, é o segundo estágio da fé, crê para a salvação. E o terceiro estágio aí, que nós vemos na fé desse homem, no andar desse homem, é que o crer com toda a sua família. Ele creu com toda a sua família.
ele recebeu, além do milagre que ele buscava em Jesus, que era a salvação do seu filho, que era a cura do seu filho, ele recebeu também a salvação da sua família. Ele creu com toda a sua família. Então, esse é o terceiro estágio, 53 e 54. Diz assim: com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então aqui nós vemos algo extraordinário. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Depois de vir da Judéia para a Galileia. Então ele creu com toda a sua casa. Ele foi buscar Jesus por algo que Jesus tinha para oferecer. Nessa busca por algo, ele encontra a fé verdadeira. E ele e toda a sua casa crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Então são os estágios da fé. Nós buscamos Jesus muitas vezes quando alguém nos chama para a igreja, né, no início da fé, nós fomos para a igreja para conseguir algo de Cristo, mas quando nós chegamos lá, que nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra e a consequência é que nós somos salvos e muitas pessoas, através de nós também, somos salvos. Muitas pessoas da nossa família são salvas. E algo interessante aqui é que nós podemos, né, crer que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para com a nossa família. Se nós formos fiéis, se nós andarmos nos seus caminhos, orarmos, buscarmos, pregarmos para a nossa família, o Senhor, Ele é fiel. Um dia, um amigo, ele me disse que se eu fosse fiel, ele disse dessa maneira: se você for fiel com Deus, porque naquela época eu me preocupava muito, né, com a minha família. Eu senti uma alegria tão grande, algo tão maravilhoso, que eu queria compartilhar com a minha família e com todos aqueles que estavam perto de mim. A salvação, ela produz uma alegria tão grande que nós não queremos guardar para nós mesmos, nós queremos compartilhar. Ainda mais quando nós vivemos uma vida amargurada, numa vida angustiosa, numa vida de tribulações, quando o Senhor nos livra de tudo aquilo, nós ficamos muito felizes e queremos compartilhar aquela alegria com a pessoa. Eu queria muito que a minha família também ouvisse essas palavras. E eu estava comentando com ele, né, que eu queria muito que a minha família ouvisse, só que muitos deles tinham um preconceito danado com crente, que não ia na igreja, que não gostava de crente. E ele me disse: se você for fiel com Deus, Deus, ele é fiel. Se você for fiel com Deus, ele é fiel para salvar a sua família. Eu sei que nós não podemos tomar isso como via de regra, né? Tem muitas pessoas que podem ser fiel, mas mesmo assim o Senhor não escolheu muitas pessoas da sua família, mas é algo que nós devemos considerar. Nós devemos ser fiel com Deus e não deixar de orar pela nossa família, não deixar de pregar para a nossa família, porque um dia, né, o Senhor pode ter misericórdia de nós e chamar um dos nossos familiares, chamar dos nossos familiares à fé. Então a palavra que nós temos aqui é essa, que nós nunca devemos desistir dos nossos familiares, dos nossos amigos, nós devemos sempre pregar para que eles também possam vir à fé. Eu vou finalizar aqui com duas lições práticas rapidamente. Primeiro, de acordo com esse texto, nós vemos que a posição social, ela não é segurança contra a tragédia. Nós vemos aqui que era um oficial do rei, um homem rico, um homem poderoso, mas o seu filho, né, estava à beira da morte. Nós vemos que posição social, que riqueza, que prosperidade, que bênçãos, né, bênçãos materiais, não tem nenhum valor contra a tragédia. Se a tragédia tiver que vir, ela virá. E os convênios, os planos, hospitais particulares, isso não vai privar a pessoa. Então o que nós devemos fazer é confiar em Deus, pegar com Deus e colocar nas mãos de Deus toda a nossa vida. E a segunda é que as aflições, elas valem tanto para jovens quanto para velhos. Isso aqui é uma lição importante para os jovens, o jovem que acha que é imortal. O jovem não pensa na morte, né? Essa é uma verdade, claro, o jovem não pensa que ele vai morrer. Né? O jovem vive como se ele tivesse muito tempo para viver, e o problema é que quanto mais o jovem vai vivendo, mais ele vai se aproximando da morte. Né? Um dia eu era jovem e eu não pensava na morte, até hoje, né? Muitas vezes eu acho que eu ainda tenho muito tempo pela frente, mas quando é que na verdade nós estamos cada vez mais nos aproximando da morte. O jovem, ele precisa pensar no seu fim. Por quê?
para se preparar, né, para preparar a sua alma para o Senhor, para viver nos caminhos de Deus, porque nós vemos aqui que não é um velho que está à beira da morte, é um jovem. A hora chegou mais cedo para ele, como pode chegar para qualquer um de nós. E quando a hora chegar, nós precisamos estar o quê? Preparados. Nós precisamos estar preparados. O jovem precisa pensar na morte. Tem um salmo que fala da brevidade da vida, que nós somos como a erva do campo. Hoje nós nascemos, temos uma glória, né? Igual uma flor, ela nasce, ela desabrocha, ela fica muito bonita, com um pouco ela vai murchando, vai murchando, vai murchando até cair. Essa é a glória do homem. Essa é a glória do homem. Todos nós somos dessa forma. Nascemos jovens, né? Nós temos ali Fabiana muito jovem, que tem muito, se Deus quiser, muito tempo pela frente, né? Mas um dia a Fabiana vai se envelhecendo. É o caminho que todos nós seguimos. É por isso que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem para com Deus. A Fabiana está jovem, já tem muitos de nós que já estamos muito mais na frente. Já estamos muito mais perto do Senhor, né? Nós não sabemos, nós achamos, nós olhamos para a idade, né? Nós contamos a nossa vida por olhar para a idade. Eu tenho 20 anos, eu vou viver até 70, então eu tenho mais 50 anos pela frente, mas nós não sabemos, né? Hoje nós podemos estar aqui e amanhã nós não podemos estar. Então nós precisamos atentar para a brevidade da nossa vida. Salomão trata disso, né? No Eclesiástico. Ele diz: se a nossa vida é tão curta, nós devemos gastá-la como? Nos prazeres do mundo, no pecado. Nós devemos gastar ela todinha para o Senhor. Nós devemos gastar ela todinha para o Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos todos reunidos aqui hoje, Senhor, para cultuar, para bendizer, para louvar o Seu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela paz que o Senhor tem nos concedido no nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela grandiosa salvação que o Senhor efetuou no nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado, engrandecido e bendito seja o Seu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a andar nos Seus caminhos, nos ajude a viver para Ti, para a honra e para a glória do Seu santo nome. É o que eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.